Amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Agora eu vou me apresentar. Eu sou amado da minha esposa Cléia. Eu sou a amada do meu esposo Zeca. Amém? Amém. Vamos ficar mais alto. Amém. Graças a Deus. Agora vamos fazer uma vez de pedir, Pai, que as suas mãos poderosas, Pai, continua, Pai, sendo estendida na vida de cada um, Senhor, que está aqui neste trabalho, meu Deus. Pai amado, abençoa, Pai, poderosamente cada um que veio aqui, cada casal, Pai, que veio aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha repreender qualquer levante, Pai, do adversário, e que nós possamos nesta noite, Pai, sentir, meu Deus, a Tua presença, Senhor, a essência do Espírito Santo na vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E todo digo amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial, a qual o Senhor proporcionou para nós nesta noite. Agora eu estava falando aqui com o pastor Alexandre. Ele estava dizendo, às vezes o inimigo, ele tenta de todo jeito frustrar os planos de Deus. Mas aquilo que era para dar errado, acaba dando certo, né? Então eu sempre sonhei em fazer uma noite romântica à luz de vela, e hoje nós estamos tendo. Não é verdade? Então está um clima gostoso, né? Está bem adequado para o momento, não é verdade? Então nós vamos começar o nosso evento esta noite. Queremos aqui apresentar nosso palestrante da noite, o pastor Alexandre, com a pastora Eliana. Eles que vão trazer a mensagem desta noite para nós, vão falar sobre a ocasião, o momento que nós viemos aqui para ouvir, tá bom, meus amados? Mas antes disso, nós vamos ouvir um louvor, e após, enquanto a Elizabeth ela louva, daqui a pouco o Elielson também já está se preparando, né? Para cantar também para nós. Cada vez que eu olho para trás, vejo o cuidado de Deus. Lembro com carinho o dia que eu conheci você. Hoje eu te respeito demais. Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar. Não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções para cantar pro Senhor. Não espero perfeições, quero teu amor. Não abro mão de você, não abro mão de tudo que Deus revelou. Você merece espaço em meu coração, o meu carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão, e nada mais vai impedir nossa oração. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade.
carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão, e nada mais vai impedir. Você merece espaço em meu coração, o meu carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Eu sinto força ao segurar sua mão, e nada mais vai impedir nossa oração. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. A oração de relacionamento. Nós vamos ficar de pé e juntos nós vamos falar essa última estrofe. Amém, amados? Segure na mão do seu esposo, do seu cônjuge, do seu parceiro, tá? Todos juntos. E nós vamos só agradecer agora. Nós vamos dizer assim, todos juntos. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Pela sua bondade. Obrigado por me ouvir a todo instante. Obrigado por me ouvir a todo instante. Obrigado pela pessoa maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado pela pessoa maravilhosa que o Senhor me deu. A ti entrego minha oração de relacionamento em nome de Jesus Cristo. A ti entrego a minha oração de relacionamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Segurando na mão da sua esposa, olhe bem para ela. Olhe bem para ele. Aleluia! Você já disse hoje para o seu parceiro, para a sua esposa: eu te amo. Se você não fez isso, faça agora. Vamos exercitar esse momento, tá? Abraça sua esposa. Diga para ela o quanto você o ama. Você também para o seu esposo, tá? Diga para ela quanto ela está linda, quanto ela está cheirosa, né? E vice-versa. Amém, meus irmãos? Amém. Aí já é o nosso aquecimento, tá bom? Agora vamos aquecendo, tá? Vamos sentar. E agora nós vamos receber com alegria o nosso palestrante desta noite, Pastor Alexandre. Glória a Deus, aleluia. Todos recebendo desde uma salva de palmas. Fique à vontade, pastor. Deixa Deus usar você. Estamos felizes por estar aqui nessa noite abençoada, maravilhosa, e pelo convite do nosso amado pastor Dilson e da nossa missionária irmã Cleia, que nos convidaram para estarmos aqui juntos, para a gente aprender e compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que cada casal que está aqui nessa noite é bênção de Deus para nossas vidas. E eu creio que nós vamos sair daqui mais abençoados ainda, amém, irmãos? Amém. Então, eu creio que essa
essa noite Deus marcou para todos nós aqui sermos mais e mais e mais abençoados. Então, gostaria de agradecer pela presença de todos aqui. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês, tá bom? Eu sou o pastor Alexandre e sou esposo da Eliana. Temos 2 filhos. O Arthur e o Bernardo. O Arthur tem 9 anos e o Bernardo tem 7. Glória a Deus. Somos casados há 10 anos, nos amamos muito e o Senhor tem abençoado a nossa união. Glória a Deus. Deus está com as suas mãos sobre as nossas vidas. Te amo. Meus amados irmãos, o nosso tema dessa noite antes de nós entrarmos no tema específico, nós vamos fazer uma dinâmica aqui, tá bom? Essa dinâmica que nós vamos fazer, ela vai servir de todo o efeito para o que nós vamos comentar nessa noite aqui, tá bom? Então eu gostaria que vocês ficassem atentos para cá. Eu gostaria que deixa eu ver aqui. Não, a gente vai se ajudar aqui sozinho aqui. Aqui, nesse pedaço aqui de copo aqui, ele representa aqui que é o Alexandre. O Alexandre estava aqui solteiro, estava aqui representando aqui, buscando atrás dos seus sonhos, solteiro, caminhando para um lado, caminhando para o outro, muitas das vezes sem rumo, sem direção, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, correndo atrás dos seus propósitos, muitas das vezes batendo a cabeça, caindo, levantando. Então esse aqui é o Alexandre. Esse aqui é a Eliana, né? A Eliana andando solteira, pensando apenas nela, né? Pensando em estudar, em trabalhar, pensando no futuro que ela teria, mas pensando nela por si só, não ainda pensando nela como uma mulher casada, né? E aí, de repente, ela encontra o Alexandre. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu gostei de você. Você é bonito, tem os olhos bonitos. Você também é lindo. Olha, é tudo aquilo que eu havia pedido um dia do Senhor em oração. Vamos unir os nossos propósitos. Eu estou pensando em um relacionamento sério e quero unir meus propósitos com alguém. E eu pensei em você. Tão rápido assim, mas ok. Vamos lá, vamos casar? Sim. E então a gente decidiu casar, né? E aí aqui a gente uniu os nossos propósitos, aqueles sonhos que o Alexandre tinha quando solteiro e que um dia ele sonhou em ter, um dia que ele encontrasse alguém que ele viesse unir os propósitos dele, porque a gente não casa, a gente une propósito. Então, ele ali nos sonhos dele, ele ali buscando diante do Senhor aquilo que ele queria e eu buscando diante do Senhor aquilo que eu queria. E o Alexandre vivia uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, e eu vivia a minha vida assim como a nossa vida secular, né? O Alexandre estudava, o Alexandre trabalhava e a Eliana também. Então, a gente decidiu unir esses propósitos, esses sonhos, e a gente começou a caminhar junto, né? E aí o Senhor veio e quando a gente tomou essa decisão, o Espírito Santo, ele veio e ele começou a colocar dentro da gente o quê? A alegria, a bondade, a felicidade de viver a dor, de estar juntos. E aí eu olhava para ele e via nele tudo aquilo que eu queria e ele idem em relação a mim. E o Espírito Santo começou a somar, e ele foi colocando amor, ele foi colocando paz, ele foi colocando longanimidade, ele foi colocando sabedoria todos os dias, e a gente se amava todos os dias, e dentro de nós havia algo mais do que especial, que era a presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, ela foi importante porque ela foi transbordando
as nossas vidas. Porque no início aqui, Deus estava abençoando, existia o amor, existia o carinho, existia o respeito, existia a união e o propósito em comum acordo. Mas aí, de repente, com o tempo vai passando, e aí começa aquilo do qual não deveríamos fugir, e aí, sem sabedoria, a gente acaba caindo, né, nessas situações. E aí, o Espírito Santo vai se afastando, e a gente vai deixando a contenda entrar, a gente vai deixando o desânimo entrar, as desilusões, as tristezas, né, os desânimos, e aí agora a gente já não está mais acordando, e aí começam os conflitos de um casal, né? Quando chega o terceiro ano de casamento, quem sobreviveu o segundo, né, vai ter que sobreviver o terceiro. E aí esvaziou-se tudo. Por quê? Porque a gente deu brecha para que isso acontecesse. A aliança no início, que foi formada, já começa a ser afetada pelos problemas, pela luta da vida, pelas dificuldades, pelos conflitos que muitas das vezes a esposa tem, o esposo tem, e isso acaba muitas das vezes enfraquecendo o relacionamento. E aí a gente decide Os conflitos. os conflitos. E aí eu decido que eu não quero mais. Eu não quero mais viver o tempo todo do teu lado, viver o tempo todo contigo. Eu não quero saber por quê? Vou te dizer. Porque tu tá muito briguento, tu tá muito exigente, tu não me dá mais o carinho e a atenção que eu preciso que tu me dava no início, sabia? Tu não me dá mais isso. Então, por isso, eu vou viver a minha vida, eu vou viver os meus propósitos, tá? E aí tu vai ficando por aí. Eu trabalho todos os dias, chego em casa cansado, aí tu fica falando, fala muito, fala. Todas as vezes que eu chego cansado, se eu saio com meus amigos para jogar bola, você fala. Se eu chego em casa tarde, você fala. Então tá, tu me ajuda mais com as crianças, não separa mais, tudo é eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar de filho, e tu tá aí todo bonitão, enquanto eu tô envelhecendo todos os dias. Não existe mais prioridade, não tem mais prioridade. Trabalho o dia todo e tem tanta coisa para pagar, e você quer isso, quer aquilo, quer tantas coisas, e muitas das vezes não tem prioridade. Mas quando eu casei contigo, eu te avisei que eu só queria coisa de marca, e aí tu casou porque tu quiseste. Então agora tu tem que aguentar, mas já que tu não aguenta mais, então agora eu vou viver a minha vida, eu vou viver meus propósitos, os meus sonhos. Mas a gente vai continuar casado, tá? A gente vai continuar casado, mas não te preocupa que tu vai viver pra lá e eu pra cá, faz o que tu quiser. Quer sair com teus amigos? Sai. Aí o que vocês estão observando, casais abençoados do Senhor? Que o copo aqui não dá mais para juntar ele. Por quê? Tem muitos cortes nele. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele até tenta trazer uma paz, trazer uma alegria, trazer um conforto, uma palavra, incomoda você de alguma forma, mas aí não dá para preencher. Por quê? Porque está muito rachado, está muito cortado, tem muitas brechas, tem muitas situações que não deixam o Espírito Santo permanecer, que não permite que a paz, que a alegria permaneça. Até fica um pouquinho dessa graça, dessa paz, dessa alegria, mas logo ela é toda dissolvida. Mas existe uma maneira de se resolver essas cicatrizes, essas feridas, que muitas das vezes o tempo traz pra gente. Muitas das vezes a gente, pela falta de sabedoria, deixa com que essas situações aconteçam. E aí a gente vai procurar inúmeras soluções, mas o meu casamento está se acabando, eu não estou conseguindo resolver, né?
na minha casa só é briga, só é contenda e eu ainda não consegui algo para resolver. A gente vai procurar ajuda pelo mundo todo. A gente só esquece que aquele que nos uniu é aquele que também pode consertar aquilo que nem eu e você pode fazer. Aquilo que nem eu e você somos capazes de fazer, só quem pode fazer isso é o próprio Deus. E esse próprio Deus, ele tem a forma, o formato certo para que eu e você, para que o nosso casamento seja curado, para que o nosso casamento seja restaurado. E quando a gente reconhece que a gente é dependente de Deus e que a gente não pode viver independente, individualmente sem precisar um do outro, quando a gente entende que a gente precisa de Deus para moldar novamente, para trazer de volta aquilo que um dia nos foi tirado. E aí a gente vai, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a nos encher e a aliança será refeita. Ele vai começar a refazer e colocar de volta tudo aquilo que um dia o inimigo tentou roubar da gente e nos tirar. E aí ele vai colocar novamente a alegria de estar casado, o amor, né, o regozijo, né, e a felicidade de andar e de viver a luz. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, casais abençoados do Senhor. Através dessa dinâmica, eu creio que ela falou profundamente ao nosso coração. Muitos de nós aqui nos identificamos com alguma situação com relação a essa dinâmica, porque ela nos traz a memória, nos faz refletir a nossa caminhada desde quando eu olhei para Eliana pela primeira vez e me apaixonei por ela. Assim também como você com seu esposo e a sua esposa. Então, nesse momento, antes de nós iniciarmos aqui nesse pequeno estudo aqui que nós vamos fazer, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, que você segurasse bem apertado a mão da sua esposa, do seu esposo nesse momento, e nós vamos fazer, irmãos, uma oração para o nosso Deus. E nessa oração que você vai fazer, você vai pedir ao Espírito Santo de Deus, porque essa dinâmica, talvez nós nos identificamos com ela. E nessa oração que você vai fazer, você vai pedir para Deus, nesse momento: Senhor Espírito Santo, Pai, me sara, me restaura, me cura, Espírito Santo, porque eu quero, Senhor, sair daqui, Senhor, com o meu casamento, com o meu esposo, com a minha esposa, diante do teu altar, meu Pai. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, da tua presença. Nesse momento, Espírito Santo, queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor possa guardar cada coração, que o Senhor possa tratar cada casal aqui, meu Pai. Espírito Santo de Deus, a partir deste momento, Senhor, que as barreiras caiam por terra, meu Pai, que as ciladas do inimigo, Senhor, contra o nosso casamento, Senhor, o nosso relacionamento, Senhor, caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Abraça a sua esposa e convide ela para aceitar com muito amor e carinho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema dessa noite é: andarão dois juntos se não houver acordo? Então é um tema muito diário, é um tema assim, muito do nosso dia a dia. Andarão dois juntos se não houver acordo? É uma palavra, é uma pergunta, na verdade, né? É uma frase, é uma pergunta que nesse contexto aqui que nós estamos inserido, né? Amós, o livro de Amós, o profeta Amós, ele era um homem de Deus que Deus levantou, né, para anunciar ao seu povo, ao povo de Israel, para despertar ao povo de Israel para se voltarem para Deus. E todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nós precisamos voltar para o Senhor. Quando eu falo assim, você, sempre quando eu falo você, é o casal.
nós precisamos voltar para o Senhor. E assim mesmo Amós, ele estava despertando o povo para que se voltasse para Deus, né? E nesse contexto aqui, Amós capítulo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver acordo? Então, o andar, irmãos, o andar é uma ação. O andar é algo que te move, é algo que você vai te mover para você ir para um rumo, para um destino. Você está no caminho, você vai andar para algo. E todos nós que estamos aqui, nós estamos caminhando para uma vida repleta de cuidado, de carinho e de apacentar de Deus no nosso relacionamento. Esse é o nosso andar, esse é o nosso mover. Então todos os dias nós somos testados no nosso caminhar. Então por isso que Amós fala aqui: andarão dois juntos se não houver acordo. Então o acordo, irmão, o acordo, ele não é algo negativo, né? O acordo, ele é algo que é bíblico também, porque está na palavra de Deus, né? É um esforço coordenado, é onde há harmonia no acordo, né? Então, aqui, o nosso primeiro ponto que nós vamos estar conversando nessa noite, nós vamos conversar aqui sobre alguns aspectos que vão contra em andar em harmonia, o casal, o esposo e a esposa. Então existem situações que vão contra esse acordo, que vai contra essa harmonia. E num relacionamento de casal, marido e mulher, homem e mulher, precisa ter essa harmonia, precisa ter esse diálogo, precisa ter essa união na palavra. E é sobre isso, em alguns aspectos, que nós vamos estar conversando sobre hoje, que vão contra a essa união, a esse acordo, a essa harmonia. Então, o nosso primeiro ponto hoje, que leva ao desacordo. Repita comigo: desacordo. Desacordo. Então, nós vamos aprender alguns aspectos que levam ao desacordo. Nós vamos sair daqui nessa noite aprendendo a ter um diálogo sadio com o esposo e com a esposa. Por isso que Amós fala no seu texto: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então essa pergunta nós saberemos responder ao término dessa palestra. Então, número 1, o desacordo que leva à destruição de um relacionamento. Primeiro, desunião e divisão. Repita comigo: desunião, divisão. Então, o primeiro aspecto que leva ao desacordo é o que? A desunião e a divisão. Mas, pastor Alexandre, aonde é que isso tem um respaldo na Bíblia? Então nós vamos ver. Eu sei que você não trouxe a sua Bíblia, mas nós anotamos aqui. Diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só propósito. Então olha que interessante essa palavra, irmãos. Para nós que nós estamos juntos há um certo tempo, nós já nos conhecemos, temos um relacionamento de marido com mulher, de esposo com esposa. Olha o que Paulo fala na sua palavra: concordem uns com os outros. Então, para que tenha uma concordância, para que tenha uma união no nosso diálogo, na nossa conversa, nós precisamos de concordar uns com os outros no que falam.
Então, na nossa conversa, no nosso diálogo, precisa ter essa concordância, para que não tenha o quê? Divisões. Se não tiver acordo, vai gerar o quê? Divisão. E isso não pode acontecer no nosso relacionamento. Eu vou deixar aqui o microfone. Vocês estão me escutando? Sem o microfone? Amém? Então eu vou deixar aqui. Então, irmãos, para que não haja o quê? Divisões. A divisão entre o casal traz apenas destruição. Então o apóstolo Paulo fala aqui que tenha uma concordância no que falam, porque a nossa fala, ela vai gerar um grande impacto no mundo espiritual. Então, muitas das vezes, quando nós falamos de uma forma errada, de uma forma que não convém, vai trazer o quê? Biblicamente vai trazer divisão. Um casal dividido tem como prosperar? Não tem como. Então, o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite? Temos que ter acordo no que falamos entre o casal. Então, o casal precisa ter acordo. Caso contrário, terá o quê? Divisão. E divisão nós temos que anular no nosso relacionamento. E sim que todos estejam unidos, num só pensamento e num só propósito. Olha que maravilha, casais de Deus que estão aqui. Unidos, união, isso é o que? Aliança que nós fizemos com Deus. Um dia você fez um juramento, um dia você fez uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo. E essa união precisa ser mantida num só pensamento e num só propósito. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, Jesus. Num só pensamento e num só propósito. Todos nós que estamos aqui, nós temos um propósito diante do nosso Deus, que é manter a nossa união num só pensamento e num só propósito. Então, se nós fizermos o que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, nós vamos ser bem-aventurados no que falamos, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento. Segundo, aqui lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 26, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, né, às vezes a gente pensa em estar fazendo certo, né? A gente pensa que estar casado é o mesmo que andar junto, né? Mas muitas das vezes que a gente observa casais que estão casados, mas não andam juntos. Ou seja, não andam de acordo, né? Cada um faz aquilo que vem na sua mente. E é isso que nos atrapalha como casal, é isso que nos atrapalha como família, né? E o que a amor está dizendo, né? Andar juntos e de acordo, ou seja, não poderão andar juntos se não estiverem em acordo. Então, a Bíblia diz que toda casa, todo reino, né, dividido contra si, né, será devastado. Ou seja, se um casal, se uma mulher, se um homem não estão se entendendo dentro da sua casa, qual é o fim disso? Né? É uma família destruída, é uma casa devastada. E hoje nós viemos aqui para aprender cada dia mais e mais, aprender e colocar em prática aquilo que nós já sabemos, né? E que muitas das vezes as circunstâncias da vida nos afastam de fazer aquilo que nós já deveríamos ter feito. E aí o inimigo fica se andando e a gente vai permitindo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está com o coração, muitas das vezes magoado, muitas das vezes o coração está com feridas, né? Mas a gente esquece que existe um mundo material, e assim como o mundo material existe, o mundo espiritual
espiritual existe e o inimigo está aí bramindo como um leão para acabar com as nossas famílias. E nós viemos aqui hoje para entender, para que o inferno venha entender que nós estamos posicionados e que dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento, quem manda é o Rei dos Reis e Senhor das Senhoras. Oh, glória! Então, amados irmãos, entre o saber e o praticar, existe uma diferença muito grande, né? Entre o saber e o praticar. E é isso aqui que está falando aqui em Mateus. Então, entre eu saber que eu preciso estar unido com a minha esposa, num só pensamento, num só propósito, é uma coisa. E eu usar de artifícios, habilidades, para que essa união possa se manter, é outra coisa. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Por exemplo, alguém aqui sabe que tem que fazer uma dieta. Mas só que ele só sabe que ele tem que fazer. E até mesmo ele sabe o passo a passo que ele tem que fazer. Ele ou ela tem que fazer. Mas só que faz? Não. Faz? Não faz. Entendeu? Então, entre o saber fazer e o praticar, é uma diferença muito grande. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Cada casal abençoado que está aqui, eu não vou parar de repetir para vocês. Vocês são bênção de Deus. Vocês são promessas de Deus. Eu creio. Nessa noite, nós vamos sair daqui. Se existe, como na nossa dinâmica, alguma flecha, algum corte, alguma palavra, isso vai ser tratado e curado em nome de Jesus. Então, olha só o que diz a palavra aqui em Mateus. Reino dividido será devastado. Então, uma palavra mal falada e interpretada de uma forma errada, o que vai acontecer? Será devastado. Uma cidade ou casa dividido não subsistirá. Irmãos, casais, aonde tiver divisão, vai ser devastado. Aonde tiver alguma separação no diálogo, não vai subsistir. Ou seja, o que é isso que ele está dizendo? Não vai se manter de pé. Então, nessa noite que nós temos essa consciência, que nós possamos ter essa reflexão nessa noite, Senhor, se eu estou deixando a desejar, Pai, na minha fala com a minha esposa, se eu estou deixando a desejar, Pai, se ela está me interpretando errado nas minhas ações, no meu comportamento, na minha forma de agir, Pai, que nessa noite eu não vou permitir que o meu lar seja devastado. Eu não vou permitir que o meu relacionamento com a minha esposa seja destruído. Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo aquilo que o inimigo quer é que a gente não entende, que a gente não aprende, que a gente não tenha o conhecimento de que essa desunião dentro do lar traz maldição para dentro do nosso próprio lar. A própria Bíblia nos informa, eu sei que você sabe disso, a Bíblia diz que se o homem, não estiver bem com a sua esposa, o casal não estiver bem, a Bíblia diz que a oração desse homem ela é impedida. Então nós temos que ter o conhecimento de entendermos o quanto nós precisamos ter sabedoria para que a gente venha lutar contra essas forças das trevas. Segundo aspecto que luta contra o acordo, a união, é o desgaste. Irmãos, quantos casais, maridos e mulheres, estão com relacionamento desgastados? Muitas das vezes o marido não consegue nem estar no mesmo ambiente que a esposa, porque tem um desgaste, tem o quê? Um desânimo, uma desunião. Então isso é o quê? Prejudicial para o relacionamento do casal. E pastor, onde é que está isso aí? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não desanimamos. Não vamos desanimar.
Se eu, Alexandre, olho para minha esposa e no meu coração eu quero fazer o bem, então, no meu pensamento, no meu coração, eu vou fazer o bem. E o Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado na nossa união, no nosso casamento, ele vai abençoar, ele vai fazer com que a nossa união nessa caminhada, nessa jornada, nesse andar, porque o tema de hoje, andarão dois juntos, então nós dois vamos caminhar nessa jornada, porque no meu coração há, e o Espírito Santo de Deus vai ajudar a crescermos a cada dia. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz assim: meus amados irmãos, tenho isto em mente. Agora repita comigo. Nós vamos aprender o PTT. Repita comigo. PTT. Agora só os homens vão falar já. 1, 2, 3, já. PTT. Tá fraco esse nome. Chama as mulheres aí. Então vamos lá, nós meninas fortes e corajosas. O PTT. Foi só um ensaio. 1, 2, 3. PTT. Nós não vamos perder, né? Cadê o valente de Deus? 1, 2, 3, já. PTT. Acho que a gente ganhou. A gente deixa. Agora, pergunto, o que significa isso? Pergunto aí. O que significa isso? Vamos aprender na palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos, olha só, prontos. Repita lá, prontos. Para ouvir, tardios. Para falar. E o outro tardios. Para irar-se. Olha o que diz essa palavra, o PTT. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então aqui existe uma regra para um casal ser abençoado. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo, por Deus, é o PTT. No PTT, prontos para ouvir. Quem aqui é pronto para ouvir, irmãos? Vamos lá. Quem aqui é pronto para ouvir? O ouvir é um princípio de sabedoria. Saber ouvir. Agora tem uns que não sabem ouvir. Que a esposa está falando, não quero nem saber. Ou então o esposo está falando, não, já vamos embora por ali, porque eu sei que já vem abobrinha por aí. Então, irmãos, o que diz aqui, ó? Prontos para o quê? Ouvir. Então eu tenho que ouvir. É o teste, é a prova, né, irmãos? Saber ouvir. Porque as mulheres, elas têm um dom de falar, né, irmãos? É verdade. É forte esse mistério. As mulheres têm um dom assim que já está entranhado assim nelas. A gente tem que estar pronto para ouvir mesmo, né, irmãos? Então, o P significa prontos para ouvir. Então a gente, esse momento de descontração, né, para a gente rir um pouquinho, mas isso é muito sério, irmãos. Porque nós precisamos ouvir o esposo e a esposa. O que eu estou sentindo, os meus conflitos, as minhas batalhas espirituais, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. E isso tudo eu preciso o quê? Falar. Isso tudo eu preciso abrir o meu coração. Muitas das vezes nós homens, né? Nós somos, às vezes, muito fechados, estamos dentro de uma caverna, muitas das vezes, e isso muitas das vezes é por formação, educação, muitas das vezes, o pai muitas das vezes ensinou o filho ser assim, né? E isso não é assim da noite para o dia, que isso é tratado, é cuidado. Mas nós precisamos quebrar essas barreiras e nós precisamos abrir o nosso coração para a nossa esposa, assim mesmo também.
A esposa também. Como esposa, né? Mas a gente, né, já faz isso já é de praxe nossa, né? Muitas das vezes nós somos levadas, né, para outro lado, né? Muitas vezes a gente é tomada de maneira errada, né? Mas eu vejo assim, olha assim, como nós mulheres, eu fico muito proveito assim, a gente vê muitas das vezes aquilo que eles não veem, né? A gente sente aquilo que eles não sentem. Muitas das vezes as coisas ainda nem aconteceram, mas a gente já está aqui, olha. Né? A gente diz, o sexto sentido, não é o sexto sentido, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, porque nós temos essa sensibilidade como diante de Deus, para que a gente venha entender muitas das vezes, a gente tem mais tempo de dobrar os joelhos, de orar, de buscar, porque muitas das vezes eles estão ali, estão ocupados, é correria, é igreja, é trabalho, né? E a gente está ali, algumas dentro de casa, algumas trabalhando, mas a gente sente, tem essa sensibilidade do Espírito Santo, né? Algumas vezes para coisas contrárias, mas a grande maioria das vezes é por querer a nossa casa em ordem, é por querer que eles nos entendam, que eles parem um pouquinho, né? Olhem pra gente e nos escutem, né? E a gente também, como mulheres sábias que somos, né? A vezes que vai em Provérbios 31, né? A vez que o esposo da mulher sábia, né? Ele dá testemunho dela, a vez que ela só lhe faz bem o tempo todo. A Bíblia não diz que é de vez em quando, não, é o tempo todo. Mas se esse homem está me machucando, eu estou fazendo bem para ele. A minha parte eu estou fazendo, a parte dele é ele com Deus. É Deus que vai resolver aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer, mas aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que é o bem o tempo todo, isso eu vou fazer. Então, olha só, então nós estamos aprendendo prontos para ouvir. Agora vamos lá para o T, tardio para falar. Então, é uma sequência, irmãos. Então, esse aprendizado ele é muito rico para nós que estamos aqui, porque é uma etapa, é o início, o meio e o fim. Então, prontos para ouvir, tardio para falar. Quando eu ouço o que a Eliana está me falando e quando ela me ouve, o que eu estou falando para ela, nós estamos o quê? Num diálogo. Nós estamos o quê? Num relacionamento de palavras, de conversa. Nós estamos abrindo o nosso coração para o outro. Ou seja, aí vem o T, o tardio para falar. Então, quando nós nos comunicamos, tem esse diálogo, ou seja, eu não vou falar de uma forma errada, porque eu estou entendendo ela e ela está me entendendo. Há o quê? Uma união aqui nessa fala, nesse relacionamento, para que possa ter o quê? Um diálogo e um acordo. Se alguém falasse aí bem alto e bonito, ia ganhar um bom número. Mas perderam a oportunidade. Mas pode recuperar. Vamos lá. Então, para que... Oi? Cadê? Quem foi que falou o acordo? Quem foi o casal que falou o acordo aí? Segura aí que tem um bombom. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Tá lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas para ele, que ele vai ganhar o ponto. Cadê o irmão? Hoje minha filha vai embora. O irmão vai ganhar, o casal vai ganhar o bombom em nome de Jesus. Dá dois, amor. Um para cada um. Vamos lá, dar uma salva de palmas para ele lá. Foi corajoso de ganhar, de falar o acordo. Então, para que haja o acordo, né? Então, o outro T é o que? Tardio para irar-se. Então, irmãos, olha só que interessante. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, a ira, ela vai estar longe, ela vai estar distante, porque há uma comunhão no relacionamento. Então, o número 3 que nós vamos estar comentando é o ponto 3, que é contra o acordo e a união. É a discórdia, a intriga e a confusão. Isso tudo nós vamos resumir numa só palavra que se chama dissensões.
Vamos lá repetir comigo. 1, 2, 3, já. Dissensões. Muito bem. Então as dissensões, tudo isso está inserido nela. Discórdia, intriga e confusão. Quando não há um diálogo, quando não há um comum acordo, gera-se o quê? Discórdia, intriga e confusão no relacionamento. Porque muitas das vezes o esposo quer de uma forma, a esposa interpreta de uma forma errada, ou então não é só a esposa, mas o esposo também, e acaba tendo o quê? Uma discórdia, acaba tendo o quê? Uma intriga, uma confusão. Ninguém se entende, um fala de um jeito, outro quer de outro jeito, aí causa aquela confusão, aquela discórdia, aí o marido diz, não vou mais querer ficar aqui, eu vou embora, eu já aguentei muito, eu não quero mais saber, e eu vou sair de casa, aí a esposa já aconteceu o quê? Já está no terceiro estágio lá, que é tardio para o quê? Irar-se. Aí entra a ira. Aí a esposa diz, então vai-te embora, então tu quer ir, então vai-te embora. Ou seja, a ira, a confusão, né? A intriga, a discórdia já entrou naquele relacionamento. E isso não pode acontecer, porque nós estamos aprendendo hoje. E é uma pergunta que o Amós fez para a gente. Andarão dois juntos se não houver acordo? Então, acordo, irmão, nós precisamos ter no nosso dia a dia. Caso contrário, vai ter o quê? Discórdia, intriga e confusão. Já estamos finalizando já. E o número 4 é estratégia do inimigo, né? Então, é uma estratégia do inimigo. O inimigo ele não quer que haja um diálogo sadio, um acordo entre o casal, o esposo e a esposa. E por isso aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O que é ser sóbrio? Alguém aqui sabe o que é ser sóbrio? Oi? O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é você estar com a sua mente limpa e aberta para você tomar uma boa decisão. Você não vai tomar uma decisão de uma forma com ira, com uma forma sem pensar. Não, você está sóbrio para você tomar uma decisão, para você conversar com a sua esposa ou com o esposo. E vigie, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 5. Individualismo. Um relacionamento entre esposa e esposo não pode ter o individualismo. O 6. Onde o eu é mais importante, não há acordo, né? Então, o 5 e o 6, nós vamos resumir eles aqui, onde o individualismo nós precisamos evitar, e o 6, onde o eu é mais importante, não há acordo. Ou seja, o que quer dizer isso? É quando o meu eu masculino, de homem, fala mais alto do que o eu da minha esposa feminino. Então, muitas das vezes, o nosso individualismo, que muitas das vezes o homem tem, a mulher tem, isso faz com que somente a nossa decisão é que vai prevalecer. É a nossa palavra, é o nosso eu, é a minha palavra e ponto final. Então, te cala aí e ponto e acabou. Muitas das vezes, o individualismo ele causa isso. O nosso eu fala mais alto. Ou seja, aí existe esposo, que a esposa tem esse individualismo, tem esse eu. Aí o esposo já nem fala mais nada, porque ele pensa assim, eu nem vou mais falar. Porque se eu falar, eu já sei que eu vou
eu vou ouvir, é melhor ficar calado. Ou, ao contrário, né? A esposa já se sente assim, não vou falar porque eu já sei que já vai ser, a palavra dele é que vai prevalecer. Então esse individualismo e o eu não pode acontecer no relacionamento. É por isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite sobre o diálogo, sobre a conversa, sobre o falar. Então, irmãos, num relacionamento, o acordo precisa acontecer para quê? Para que possa evitar tudo isso que nós já comentamos aqui. Amém? Amém. Quando a gente aprende, a gente vai um pouquinho lá, quando a gente aprende que a gente precisa estar pronto para ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir e ser tardio para falar. Ou se Escreve está dizendo que você precisa aprender a ouvir e esperar o seu momento para falar, para que justamente essas situações não aconteçam. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Ou seja, o irar é o último estágio desse processo. Quando a gente não aprende a ouvir, quando a gente não aprende, quando a gente não se resguarda para falar, a gente chega aonde? A gente chega na ira. E aí quando chega na ira aí para retornar é difícil, né? Eu digo assim, principalmente não tanto por nós mulheres, mas justamente pelos homens, porque isso é da natureza dele, para te trazer o homem de volta no primeiro estágio, para te ouvir, depois que ele entrou no estágio da ira. Se eu for perguntar para vocês, nós mulheres, o negócio é difícil, é complicado. Só Deus para nos dar sabedoria para trazer esse homem de volta, né? Mas nós conseguimos trazer, eu creio que cada um de nós conseguimos trazer com a sabedoria, mas que nós tenhamos sabedoria para não deixar essa fase, esse momento chegar no nosso relacionamento, de a ira vir, de a gente pecar, né? E de muitas das vezes a gente ir dormir, não, eu não vou falar com ele porque eu sei que ele vai me rejeitar, eu não vou falar agora porque eu sei que ela está aborrecida, então deixa ela dormir, amanhã a gente se fala. E aí esse amanhã Jesus vem de madrugada e fica todo mundo. Não é verdade? As Quem quer treta. ficar? Ninguém. Né? Isso é forte, mas isso é muito forte, mas é realidade, é o que a Bíblia nos diz. E se a gente for nos atentar para isso, a gente jamais dorme chateado com o nosso cônjuge. A gente jamais dorme brigado, né? Ainda, né, que a gente não vá aos finalmente, mas vai ficar aqui do meu lado, né? A perna vai para cima e pronto, vai ficar aqui, daqui ninguém sai. A gente tá chateado com o outro, mas desce a cama aqui ninguém sai, todo mundo vai dormir nela. E vai chegar um momento que vocês vão chegar a se falar, né? Então, que a gente venha ter sabedoria como homem e como mulher, para não deixar essa situação acontecer. Olha aqui, irmãos, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Olha só aqui para mim, rapidamente. A gente vai entrar aqui num tópico aqui, irmãos, que é muito sério. Quando a Bíblia nos fala aqui, o amor oculto, repreensão feita abertamente. Eu preciso olhar para minha esposa e se algo eu fiz de errado, oculto, eu preciso ter coragem na direção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso orar, eu preciso apresentar a Deus e eu preciso falar para minha esposa, porque o amor oculto, a repreensão, é melhor a gente se resolver. Olha, eu fiz, eu errei, eu pequei, eu falei, eu fiz algo impróprio, inadequado, e eu preciso ter a coragem. Se eu tiver a coragem de cometer o erro, eu tenho que ter a coragem também de falar abertamente, apesar que venha a repreensão, apesar que venha a luta, a batalha, mas a minha cabeça, a minha consciência, o meu eu precisa estar em paz, irmãos. Precisa estar em paz. A minha consciência precisa estar em paz. Caso contrário, o inimigo de nossas almas terá sempre uma brecha para
trabalhar o relacionamento. Terá sempre uma brecha. E nós estamos aqui nessa noite para fecharmos todas as brechas, para fecharmos todas as situações negativas. Então, irmãos, isso é muito sério, é muito importante, porque eu preciso falar para a esposa e para o esposo aquilo que está dentro do meu coração. E liberar bênção para dentro dos nossos lares, né? Porque quando a verdade vem, independente daquilo que foi feito, Deus, ele libera a bênção para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente prende as nossas bênçãos com as nossas mentiras, com aquilo que a gente vai escondendo e vai colocando para debaixo do tapete, né? Não, ela não vai me perdoar, ele não vai me perdoar, ele não vai aceitar. E o inimigo, ele vai encontrando nisso brecha. Para quê? Para fomentar aquilo que ele não deveria fazer, aonde ele não deveria estar. E ele vai encontrando brecha, a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Então que a gente venha tapar as brechas, que a gente venha ser real e verdadeiro. Assim como nós tivemos a coragem de fazer aquilo que nós sabíamos que não deveríamos ter feito, porque nós deveríamos saber que nós iríamos machucar aquela pessoa a quem a gente, né, prometeu amor eterno, né? Mas a gente está aqui para reconhecer os nossos erros e pedir perdão para que o Senhor venha liberar a bênção para os nossos lares. Amém? Amém. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, diz assim: em verdade vos digo que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, diga para comigo, qualquer coisa que pedirem, lhes será feito por meu Pai. Se nós soubéssemos o poder, né, dessa palavra, né, Deus não está te dizendo aqui, não, é só se tu pedir isso, tem que pedir isso que vai acontecer. Não, a Bíblia está dizendo, qualquer coisa que pedires, isso eu farei. Isso se a gente andar em concordância, em acordo, né? Se a gente soubesse, né, a dimensão de bênção que tem para as nossas vidas, quando a gente aprende a andar em acordo, quando a gente aprende a ouvir um lado, né, a receber o outro lado, são bênçãos sem medida liberadas para os nossos lares. Né? Ou seja, há poder na concordância. Então que essa noite nós possamos sair daqui decididos em viver em concordância dentro dos nossos lares. Por que não conseguimos entrar em acordo, né? Por que casais que deveriam viver em equipe ficam se degradando o tempo todo, perdendo as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, né? Por que a gente permite que essa situação aconteça? Se nós sabemos pelo que nós fomos chamados, se eu perguntar para você, você sabe que você precisa amar essa mulher que está na sua frente? Você vai me dizer que você não sabe? Você sabe que você precisa amar? Você sabe que você precisa amá-la como Cristo amou a igreja? Eu preciso te ensinar isso? Não, porque nós sabemos disso. Nós casamos sabendo disso. Agora eu te pergunto, como eu perguntei na semana para a Alexandre, eu perguntei para Alexandre, tu me amas como Cristo ama a igreja? Né? E aí a gente fica, será que eu amo como Cristo ama a igreja? Né? Um Deus que deixou o seu céu, né? O que abriu mão de si mesmo para morrer pela igreja. E quantas das vezes, né, Jerusalém negou a Jesus? Quantas das vezes, né, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado, mas mesmo assim ele amou. E ele morreu por ela. E se a tua esposa te olhar de olho torto, vai te embora. Né? Se ela disser não, hoje tu cozinha, pronto, acabou o mundo. Não é verdade? Então, são coisas que nós sabemos que nós temos que fazer, mas muitas das vezes nós deixamos de fazer, porque o dia a dia, a circunstância do dia a dia nos afasta daquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Nós, como esposas, sabemos que nós devemos honrar esses homens, né? Mas quantas das vezes a gente deixa ele entrar no nosso coração? Vai, se tu quiser tu vai, se tu quiser passar tua roupa tu passa, se tu quiser cozinhar tu cozinha, não é verdade? Quantas das vezes a gente, por falta de sabedoria, agimos assim? Quantas das vezes, né, a gente vai dormir sem falar com ele, mas nós sabemos que nós deveríamos fazer, ou seja, são coisas pequenas que a gente sabe que a gente deve fazer, mas a gente permite com que coisas contrárias entrem nos nossos corações, né? Ou seja, a gente, e aí por que isso acontece? Muitas vezes a gente
espera muito deles. Não, eles são cabeça, não, que é o cabeça, tá, a situação está acontecendo, a confusão está feita, então tu vai resolver. E eu vou ficar aqui sentada porque tu és o cabeça, né? Mas não, nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras, nós fomos chamadas para quando esses homens precisarem de um auxílio, quando muitas das vezes eles não conseguem sair de situações que eles se metem, a gente está ali para ensiná-los, né, a resolver a situação. E nós fomos chamados para isso. Esse negócio não deixa que ele faz e eu faço do meu jeito, isso aí não é pra gente, né? Quantas das vezes, não, meu esposo é pastor, a igreja não está bem, está indo de maneira contrária, e aí não, mas tu é líder porque tu é o pastor, tu é o homem, né? E a gente esquece que nós fomos chamados para andar junto, né? O propósito dele é o meu propósito. Quando você casa, você vai viver um propósito só. Não existe mais um para um lado, um para o outro, não, eu vou cantar porque eu fui chamado para cantar, e ele vai pregar porque ele foi ser chamado para pregar. Não, a gente vai andar junto, ele vai pregar, eu vou cantar, mas nós vamos estar juntos em um só propósito, né? Em um só pensamento. Então é importante esse andar junto, porque um sente a necessidade do outro, né? Um supre a necessidade do outro, porque senão vai pesar só para um lado e vai pesar só para o outro lado. Então nós precisamos entender que eu preciso dela, ela precisa de mim, e nós estamos num só propósito e num só pensamento. Sabe qual é a habilidade essencial para que a gente possa se viver a dois? E aquilo que a gente não domina é a arte da negociação. A gente não domina essa. Muitas vezes a gente passa a vida, né, buscando nossos próprios interesses. Só que a gente esquece que um dia a gente vai casar, a gente vai viver a dois. E aí vem diferenças de um lado, diferenças de um lado, de outro lado. E isso vai se unir, né? E aí a batalha começa, né? A luta começa, o sofrimento começa. E aí a gente acaba não aprendendo no decorrer da nossa vida a arte de negociar. Se eu disser para vocês, se eu disser para o Alexandre, ele vai ali, compra um refrigerador, ele vai ali, ele vai trazer o melhor que tem, ele vai negociar com o vendedor. Se o vendedor quiser empurrar para ele qualquer refrigerador, ele não vai trazer para casa, ele vai trazer. Olha, pastor Alexandre, leve, você está queimado, vai levar, ele vai trazer para casa? Não, ele não vai trazer para casa. Né? Ou seja, o vendedor vai empurrar para ele, que vai querer empurrar para ele o melhor, algo que supra a necessidade dele. E ele vai querer comprar algo que realmente venha satisfazer aquilo que ele está pedindo naquele momento. E quando nós entendemos isso, a gente vai crescendo como casal. Ou seja, muitas das vezes eu penso de uma maneira e ele pensa de outra maneira. Mas eu quero que ele me ouça, que ele escute o meu lado. Então eu vou vender para ele o meu peixe, né? Então eu vou fazer com que ele entenda por que o meu pensamento, por que o meu querer não é igual ao dele. E aí o Alexandre vai aqui, vai sentar e a gente vai discutir as nossas perspectivas. E a partir daí nós vamos entrar em um acordo, em algo que seja benéfico tanto para mim quanto para ele. Muitas das vezes que a gente vê nos casais hoje em dia é assim. É um acordo em que só um se beneficia, o outro abre mão, né, por achar não. A briga vai acabar, bora acabar a briga aqui, então faz do jeito que tu quiser. E aí aquele acordo que você acha que foi bom, né, não houve um acordo, porque mais cedo ou mais tarde aquilo ali vai trazer consequências que não deveriam haver. E aí a gente trouxe aqui 2 tipos de acordo, né? O primeiro tipo de acordo é o acordo relutante, é aquele acordo que muitos de nós, né, fazemos que não deveríamos fazer. É aquele acordo que um aceita o que o outro quer apenas para manter um bom relacionamento. Ou seja, aquela pessoa que cede é sempre a pessoa que perde, né? A incapacidade de seguir o acordo, ou seja, como eu abri mão naquele momento, né? Mas a longo prazo aquilo ali vai trazer mal para mim, eu não vou me sentir bem. Eu aceitei naquele momento porque eu quero que a briga acabe. Mas aí quando chegar ali na frente, não quero mais que seja desse jeito. Ou seja, de repente eu quero comprar, o Alexandre está me dizendo que não tem condição desse mês a gente comprar um sapato, mas eu quero aquele sapato. E ele chega, não, Eliana, não tem condição, esse mês a gente vai dar uma parada, a gente vai dar uma economizada, né? E aí eu tento entender ele, mas dentro de mim eu quero aquilo. Só que ele não me fez entender o porquê
para comprar aquele sapato naquele mês. E aí eu aceito, mas aí quando chegar lá na frente, o dinheiro está na minha bolsa. Vocês acham que eu vou dizer não para comprar o sapato? Não, eu vou comprar o sapato. Por quê? Porque a gente não entrou num acordo real, num acordo que deveria ter sido naquele momento, né? Um cônjuge não considera o sentimento do outro ou o interesse do outro, a falta de conexão emocional. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos pequenos? Eita, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então a gente vai trazer uma situação rapidinho, né, de um casal com filho pequeno. E aí o homem trabalha o dia todo, né? E aí ele acha que o trabalho dele é um trabalho cansativo e que ele não tem a obrigação de cuidar daquela criança de madrugada, porque ele trabalha o dia inteiro, ele acorda cedo, ele está cansado, e para ele a obrigação de cuidar daquela criança é da mulher. Por quê? Porque ela fica dentro de casa e para ele ela não faz nada, né? Aí eu vi esse dia um vídeo que diz assim, mas você trabalha? E aí a mulher olhar para ela, não, a minha casa é autolimpante, né? A minha louça lava-se sozinha, a comida eu coloco no fogo, o fogo cozinha sozinho, né? A roupa se estende sozinha. Não, os filhos se arrumam, vão para casa, vão para a escola sozinha, né? Só nós sabemos, né? Só nós que ficamos em casa sabemos o quanto é difícil. Ainda que não mentalmente, como o caso dos esposos que trabalham fora, que trabalham com a mente, né? Que trabalham voltado para isso. Tipo, o Alexandre é contador. Então eu sei o quanto é trabalhoso, né? O quanto é trabalhoso para ele o dia dele. Então eu procuro, por mais que muitas vezes a gente não consiga, eu procuro entender, né, esse lado dele. E aí houve-se um acordo entre esse casal e eles decidiram que cada dia da semana um ia ficar com a criança. Só que o marido, no fundo, ele dizia que ele não concordava com aquilo. Por quê? Porque ele dizia, não, mas o meu trabalho é mais pesado, eu trabalho muito com a minha mente, então é ela que é obrigada a fazer isso. Ou seja, no final o acordo não deu certo, porque chegou um momento que ele já não acordava mais pela madrugada, a criança ficava gritando e ninguém cuidava da criança, né? Ou seja, são acordos que nós não deveríamos fazer. Por quê? Porque vai chegar um momento que a gente não vai conseguir sustentar, né? E só que há um acordo, que é o acordo que eu e você devemos aprender a fazer, que é o acordo mútuo, ou seja, é aqui que a gente vai aprender a arte da negociação. A arte de resolver conflitos de maneira certa. Agora eu vou dar para vocês. Elizabeth. Tem bem aqui, olha, uma pastinha amarela. E aí eu vou dar para vocês um questionário. Vocês vão levar para casa esse questionário. Vocês vão levar para casa. Não, uma pastinha amarela bem aqui, ó. E vocês vão colocar em prática. Pode pegar um para cada. E a gente vai só ler junto rapidinho, para que a gente entenda o que a gente vai fazer. Né? Então, o que é o acordo mútuo? É a arte de resolver conflito de maneira correta. O único acordo que consegue exterminar o restante. Os casais levam em consideração a perspectiva um do outro. Ou seja, antes de qualquer decisão, antes de eu fazer qualquer acordo, eu vou sentar com o meu cônjuge. E aí a gente vai resolver junto o que a gente vai fazer. Então eu vou ver a perspectiva do Alexandre, aquilo que ele acha sobre aquilo que eu estou pensando. E o Alexandre jamais vai tomar uma decisão sem me perguntar antes. Mas isso quer dizer então que o Alexandre não pode tomar uma decisão sem que eu saiba, né? E isso vai atrapalhar o nosso casamento? Então, não. Ou seja, é a melhor maneira, porque aonde quer que o Alexandre esteja, aonde quer que a Eliana esteja, antes de eu fazer algo, eu vou pensar, não, será que ele vai ficar bem com aquilo que eu vou fazer? Será que ela vai ficar bem com aquilo que eu vou fazer? E se eu comprar esse sapato aqui, será que isso não vai interferir nas nossas finanças nesse mês, né? Ou essa semana? A gente vai pensar antes de a gente fazer. O que muitas das vezes leva a gente à briga, à intriga, a picuinhas, coisas bobas que afastam os cristãos de Deus dos nossos lares, é justamente essa falta de sabedoria de discutirmos entre um e o outro aquilo que de fato nós deveríamos fazer. Né? É coisa pequena que a gente, como casal, deve consertar. Né? Obrigado. Então, todo mundo pegou o questionáriozinho? Tô latendo. Liga, tô latendo. Sobrou um.
Então, irmãos, só para a gente já finalizar, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso que nós aprendemos nessa noite? O acordo, ele só é bem sucedido nesse relacionamento do esposo com a esposa, quando esse acordo ele vai beneficiar ambos. Então, só há um acordo que vai satisfazer o casal quando ele vai trazer benefícios, tanto para a esposa quanto para o esposo. Se alguém nesse relacionamento sair ferido ou machucado, não teve um acordo. Então, um acordo, para ser bem sucedido, esse diálogo, essa conversa, os dois, o esposo e a esposa, têm que ser beneficiados. Para ser ligado no céu, né? Quem lembra da Torre de Babel, né? O próprio Deus olhou, né? Não, bora dar uma parada, porque se eles continuarem falando a mesma língua, se eles continuarem nesse acordo um com o outro, vai chegar um momento que eles podem chegar no céu. E aí o próprio Deus, não, deixa eu fazer alguma coisa para essa situação parar. E aí, para que aquilo não acontecesse, Deus ele foi lá e colocou várias línguas, confundiu, ou seja, eles pararam de se entender. A partir do momento que eles pararam de se entender, a torre parou de crescer, né? Ou seja, a partir do momento que eu e você como casal, nós nos entendemos dentro do nosso lar, as bênçãos do Senhor são sem medida para as nossas vidas. O objetivo é alcançado. E a bênção no mundo espiritual é sem medida para a minha e para a tua vida. Aleluia. A gente vai finalizar então o questionário, diz assim, o problema, ou seja, aqui vocês vão colocar o problema na cara quando vocês chegarem, esse vai ser o objetivo. Vocês vão sair daqui, não. Esse encontro vai fazer efeito na minha vida e eu vou fazer aquilo que é para ser feito. Eu vou consertar aquilo que é para ser consertado. Então, vocês vão colocar aqui os dois juntos, lado a lado, um na frente do outro. O problema, qual é o problema? O que vocês querem que seja resolvido nesse momento? Algo que precisa ser resolvido. Né? Existe uma briga, uma contenda, algo que vocês ainda não conseguiram resolver, algo que vocês ainda não chegaram no consenso, né? Aí você vai falar a sua perspectiva, né? O que eu acho, né, desse problema e o que eu posso fazer para chegar a esse objetivo. E aí você vai fazer com que o seu cônjuge também coloque a perspectiva dele. E aí vocês vão unir a perspectiva um do outro para tentar chegar à solução mais acertada para que venha beneficiar ambos como casal. Para que ninguém saia perdendo da situação. Não, mas eu vou abrir mão, não, acabou esse negócio de eu vou abrir mão, porque a briga tem que parar por aqui. Não, eu não vou abrir mão, a gente vai conversar. E aí, mas se não der certo, mãe, é desse jeito, a gente vai parar e a gente vai fazer de outra maneira, mas a gente vai fazer junto. A gente precisa iniciar dentro dos nossos lares a cultura de estarmos juntos, de resolvermos tudo junto, de solucionarmos tudo junto, né? Então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para operar nas nossas vidas. Aleluia. Tudo que nós aprendemos nessa noite, ela tem um significado muito importante para nós vencermos muitas batalhas no nosso dia a dia. Eu gostaria de convidar você nessa noite para ficar de pé, que nós estamos já um bom tempinho sentados, e nós vamos ficar em pé nesse momento. E nós estamos aqui em casal, nós estamos aqui esposo e esposa, e tudo que você aprendeu nessa noite, tudo que você recebeu de Deus para a sua vida, isso que você recebeu foi o Espírito Santo de Deus derramando sobre a sua vida, derramando sobre o seu casamento, derramando sobre a vida do seu esposo, da sua esposa, a unção de Deus de mudança, de restauração, de avivamento no teu casamento, no teu relacionamento. Então, nesse momento que nós vamos falar com Deus, que nós vamos falar com o Espírito Santo de Deus, você vai dizer para Deus do fundo da sua alma que você ama a sua esposa e que a esposa ama o esposo. E quem uniu vocês foi Deus. E se existem situações externas que possam estar tentando afetar o interno, o relacionamento, a comunhão, o diálogo,
nessa noite vocês possam deixar diante do altar de Deus e tudo aquilo que o exterior possa estar bombardeando a mente de vocês. Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus irá tratar comigo e com você. Porque o que está em jogo é algo eterno. O que está em jogo nesta noite é um princípio eterno que foi criado no coração de Deus, que é a família. Porque quem constituiu vocês, quem uniu vocês, não foi o homem, mas foi Deus. E você primeiramente fez uma aliança com Deus, com o Senhor. Nesse momento, olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo nesse momento. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui direcionando este momento. Você não imagina o mundo exterior aí fora. Ele está lutando 24 horas do dia para destruir lares, casais, famílias. Mas a tua família está de pé. Você está de pé. Você está aqui. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. E para que todas as brechas sejam fechadas. Para que todas as brechas sejam fechadas. E nesse momento, se você sentir de Deus, de pedir perdão para sua esposa, se você sentir de Deus, esposo, de pedir perdão para sua esposa, se você, esposa, sentir de Deus, também de pedir perdão ao seu esposo, esse é o momento de você segurar na mão dele e você dizer para ele ou para ela: eu te amo, me perdoa pelas palavras, pela atitude, pelo comportamento, pela ação, pela prática que eu falei no momento de ira, no momento de raiva, no momento da confusão. Mas nesse momento é o momento que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos curar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Continue abraçando a sua esposa. Aleluia, Deus, glórias a Ti. Abraça bem forte a sua esposa. Enquanto você abraça ela, permaneça abraçado. Oh, Deus, aleluia. louvado seja o Teu nome. Eu vou dizer para vocês o poder que tem o abraço. Aleluia, Deus. O abraço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar uma oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da felicidade. O abraço, ele aumenta os sentimentos do apego, conexão, confiança e intimidade. O abraço, ele ajuda a curar a solidão, o isolamento e até a raiva. O abraço reduz o estresse, desenvolve o relacionamento e acalma a ansiedade. E também ele aquece. Sim, Pai. Aleluia. Abraça sua esposa, abraça o seu esposo Glória a Deus. e agradeça a ele. Agradeça ao Senhor pelos filhos que Ele lhe deu. Agradeça a sua esposa pelos filhos maravilhosos que vocês tiveram. Pelo dia que Deus proporcionou o encontro de vocês. Se lembrem o dia quando vocês se conheceram e aquece esse momento. O abraço forte, ele traz tudo isso para você. Aleluia. Agradeça a Deus. Agradeça ao seu esposo agora pelo cuidado que ele tem com você. Agradeça ao seu esposo pelo cuidado que ele tem cuidado de você. O nosso Deus, ele está no relacionamento de vocês. Ele está no casamento de vocês. E vocês precisam entender isso. Jesus, ele é a fonte inesgotável do amor. Convide Jesus agora a entrar no relacionamento de vocês. Convide Jesus a entrar no casamento de vocês. E tudo lhe sairá muito bem. Em nome de Jesus. Continue se oração.
se declarando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, Jesus. Porque o Teu amor tem nos alcançado, Pai. E por isso, meu Pai, nós estamos de pé, Senhor. Olha, meu Pai, cada casal, Senhor, aqui, meu Deus. Espírito Santo de Deus, o inimigo de nossas almas, Senhor, tem lutado, Senhor, para destruir os lares, as famílias, meu Pai. Mas nessa noite, Espírito Santo, nessa noite, Espírito Santo, nessa noite, Espírito de Deus, o Senhor está fortalecendo, o Senhor está fortalecendo, Pai, casamentos, lares, meu Pai, famílias, Senhor, estão sendo fortalecidas, meu Pai, na Tua presença, Deus, Pai amado, aquele esposo, meu Pai, que pensou em sair de casa, não vai sair mais, aquela esposa, Senhor, que estava ferida, com seu coração abatido, magoada, Senhor, nessa noite, meu Pai, Espírito Santo de Deus, cura, restaura, fortalece, meu Pai, essa união, Senhor amado. Receba, casal, nessa noite. Receba o poder de Deus nas vossas vidas. Receba da vida de vocês a união, o amor, a bênção, a alegria sobre a vida de vocês. Essa aliança não vai se quebrar. Essa aliança não vai se quebrar. Comece a falar para Deus, Senhor. Abre a minha mente, abre o meu coração, porque a minha esposa é um presente que o Senhor me deu. O seu esposo é um presente que Deus te deu, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, colocamos, Senhor amado, nas Tuas mãos, meu Pai, cada casal, Senhor, aqui nesta noite, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai amado, eu sei que cada um deles, Senhor, irão sair daqui transformados, renovados, fortalecidos, Senhor, na Tua palavra, meu Pai. Oh, Espírito Santo, e que todo levante do inimigo, que todo ataque do inimigo, meu Pai, não vai prevalecer, não vai prevalecer, porque maior o que reina na minha casa é a presença do Espírito Santo de Deus. Receba na sua vida, receba na sua família o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, e cada palma que você der é a vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Determine: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para sua esposa e seu esposo: eu te amo. Nelson, venha cantar aqui para nós as oportunidades, meus irmãos. Para você que quer fazer uma declaração de amor para o seu esposo, está aberto. Enquanto isso, eu vou lá atrás e as meninas vêm servir mais um jantar, tá bom? Enquanto eu vou servir lá, elas vão trazendo. Quem quer fazer essa declaração de amor, está com o microfone, oportunidade, tá? Vamos começar. Aleluia. Sempre que a minha esposa em casa,
Eu sempre digo para ela, se a distância falasse, só ela poderia dizer quanto dói uma saudade de alguém que ama. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui, né, com amigos e a minha esposa maravilhosa que está aqui atrás. E eu gostaria de oferecer essa canção para ela, né? É uma das canções do nosso casamento, inclusive quem fez o meu casamento foi o pastor Alexandre, lá nos Girunas, e eu queria oferecer essa canção para minha esposa. Glória a Deus. Glórias, aleluia. Aleluia. Essa canção para minha esposa. Aleluia. Glória. Aleluia. Sei que não é fácil prestar atenção. A igreja está no cheiro e rola uma atenção. Por isso decidi usar o só piano para cantar esta canção. Hoje é o dia mais feliz para mim. Ouvir neste altar o teu altar que sim. Embala o meu peito e deixa desse jeito. Ai, é demais para mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que eu pedi em oração, tudo é realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão da causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você preenche a minha canção, piano, minha voz e canção. O que eu quero declarar é o meu amor por você. Te amo. Te amo, te amo e te amo. Emocionar tudo que eu pedi em oração. Agora vivo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente eu não estarei só. Só você é a dona do meu coração, Lucila. Você é a razão da minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você preenche a minha canção, piano e voz, uma questão. O que eu quero é declarar o meu grande amor por você. Te amo, Lucila.
te chamo de Amoré. Te amo, te amo, te amo. E eternamente te amarei. Desde a primeira vez que eu te vi, naquela viagem missionária, eu olhei para você e disse: eu quero me casar com ela. E sei que o Senhor viu a minha oração. Te amo. Boa noite a todos os casais que estão presentes. Eu costumo dizer para minha eterna namorada, e sempre que eu tenho oportunidade, momentos de comemorações, como a gente completou esse mês de junho, 7 anos para a glória do nome do Senhor, eu sempre gosto de surpreender ela. Isso aqui não é novidade para ela. Eu dizer, externar minha alegria, para ela saber o quanto ela é especial na minha vida, o quanto a minha vida com ela ficou mais colorida. Eu digo que ela é a flor mais linda do meu jardim, porque nos dias maus ela está lá comigo. É aquela que chora, e quando os dias ficam difíceis, que ela chora, eu também choro. Eu digo, eu não sei, mas no momento certo Deus vai trazer uma solução para nós. E nós estamos juntos nessa caminhada, e com certeza a minha vida sem ela não faria sentido algum, né? E eu me lembro uma coisa que marcou muito quando a gente namorava, quando ela disse que ela pediu uma palavra para Deus, se esse relacionamento era da vontade do Senhor, porque ela era uma pessoa muito confusa. Ela tinha um problema assim de achar que não merecia ser feliz devido a coisas que aconteceram anterior a ela me conhecer, mas o Senhor disse que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Aleluia. E eu vou cantar, eu não sou cantor igual o nosso cantor Elielson, mas eu vou expressar a minha alegria em forma de canção para mim. Vem aqui, meu amor, comigo, para que as pessoas possam ver que sim. Carinhosamente eu chamo ela de Mesquitinha. Vou cantar e oferecer primeiramente ao nosso Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Essa é inédita para você, viu? É da Fazenda das Brumas para você, inédita. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar mistério desse teu olhar. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar mistério desse teu olhar. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa ele vem no frescor da manhã. Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. Não há mistério do amor que agora vejo em você. Esse é só um pedaço que eu lembro, mas acho que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que podes compreender a dor da solidão? E pra quê tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Meu coração te chama, vem depressa correndo, não
o que diz meu coração. Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Se meu coração te chamar, vem depressa correndo, não dá pra esperar. Guarda em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar. Se o meu coração me chamar, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar você. Foi só você partir e ficar longe de mim por um segundo. Eu senti um vazio tão grande, uma falta de você do meu lado, de olhar nos teus olhos, desejar teu sorriso, de ouvir a
momento que imóvel agora. O esposo que quer se declarar para sua querida esposa. E diante de todos, também quero dizer que é uma felicidade muito grande participar de um evento como esse e de aprender aquilo que foi falado aqui nesta noite. E acredito que isso vai me ajudar muito no meu crescimento também, no meu relacionamento. Obrigado a Deus, obrigado pelo nosso pastor, pelo ministrante, Deus continue abençoando. Eu também, como uma declaração de amor, de gratidão pela vida da minha esposa, uma pessoa muito especial na minha vida, amiga, companheira. A gente não sabe tudo, mas a cada dia a gente está se esforçando para aprender. De vez em quando a gente fica fora da linha, estamos puxando a orelha, mas isso a gente vai aprender. E eu quero também cantar aqui uma canção. Eu não sei se vou conseguir, mas se eu não conseguir direito, ela vai entender, ela vai entender. Né? Então, eu vou louvar a Deus aqui. Aleluia. Para você, meu amor. Vida com você se torna interessante. Eu vivo a cada instante agradecendo a Deus. Nosso amor é mais que ouro e diamante. Eu vivo nos teus sonhos e você nos meus. E coração não chora porque não é triste. Felicidade existe num abraço seu. Te faço feliz viver na mar do meu. O amor é coisa linda entre você e eu. Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz. Você é mesmo tudo aquilo que eu sempre quis. Amo você. Eu quero te amar. Tem mais que uma negra, amo mel e amor. Olhos teus olhos, todo seu amor. Amo você. Sei que é possível sim te amar assim e você viver pra mim. Te amo, meu amor. Felicidade existe num abraço seu. Te faço feliz por ter namorado meu. O amor é coisa linda entre você e eu. Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz. Você é mesmo tudo que eu sempre quis. Amo você. Eu quero te amar. É mais que uma vez amo, velho amor. Mais forte que o sol do seu calor. Amo você. Sei que é possível sim te amar assim e você viver pra mim. Sei que é possível sim te amar assim e você viver pra mim. Sei que é possível sim te amar assim e você viver pra mim.
esses casais maravilhosos. Mas eu quero também agradecer a Deus pelo dia de vida que Ele me deu para minha esposa. E dizer para minha esposa que eu amo ela. Eu tenho muito amor por ela. Eu tenho muito amor por ela. A prova é que nós já estamos completando os 40 anos de vida. Eu me sinto bem na presença de Deus e com ela. O dia de vida que eu tenho com ela, eu me sinto muito bem. Quero dizer para ela que eu amo ela e quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão linda, tão maravilhosa que Ele deu para cada um de nós. Eu agradeço.